vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dieta FEM e a introdução da carne sintética na alimentação humana. E também o que a elite global tem a ver com todo esse cenário. Sejam todos muito bem-vindos ao Toda Quântica, o canal que ajuda você a expandir sua consciência. Se você gosta desse tipo de tema, se curte esses assuntos, já se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos que eu posto falando sobre assuntos como esse. No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema intrigante, que é a dieta FEM. Quais são os seus benefícios, quais são os seus malefícios? E vamos falar um pouquinho sobre a introdução da carne sintética na alimentação humana. E para falar disso, gente, não tem como a gente deixar de citar a agenda globalista. Talvez você esteja aqui no Toda Quântica pela primeira vez, e tudo bem. Aí você volta a alguns vídeos e vai ver que a gente fala um pouquinho sobre esse controle que existe. E agora parece que vai rolar talvez um controle alimentar. Será que é isso mesmo? Então, para a gente começar, o que é a dieta FEM? A dieta FEM, Fundo Energético Multidimensional, é uma abordagem alimentar baseada em princípios quânticos e também energéticos. Ela enfatiza a ingestão de alimentos naturais e orgânicos minimamente processados, priorizando ingredientes de alta vibração energética. A dieta FEM, ela busca promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, visando melhorar a saúde e o bem-estar. Nessa altura do vídeo você já pode estar se perguntando, será que é tão ruim assim? Eu conheço pessoas que em determinados momentos do ano, é claro que existe toda uma preparação para você fazer esse processo, né? E essas pessoas vão para um retiro onde tem acompanhamento médico, nutricional, e elas ficam aí por um período determinado, ali por eles que eu acredito que seja 21 dias, se não me engano, sem nenhuma alimentação. Nos primeiros dias parece que nem água pode beber. Então isso é uma coisa um pouco extrema, mas por que as pessoas procuram esse tipo de retiro? Para se reconectar, para ter ali uma vivência mais espiritual. Então vocês podem até procurar, né, no Google, depois de assistir aqui o vídeo, são seres que procuram viver de luz. Aqui no nosso ar, a gente meio que tem um alimento, né, que é energético. Então, quando a pessoa vai para esse tipo de retiro, ela basicamente vai ficar ali por um período, simplesmente respirando e se alimentando dessa energia que a gente tem aqui. É bem louco, sim. Mas algumas pessoas fazem isso, então é possível. Essa semana eu li um artigo científico interessantíssimo dizendo que a gente deve parar de contar o tempo, contar os nossos anos, né, de acordo com o calendário. Por quê? Porque a nossa idade biológica pode ser diferente da nossa idade cronológica. Inclusive, uma pessoa que participou desse estudo, ele tinha 39 anos, cronologicamente, né? E biologicamente 23 anos. E o que é que esse homem faz de diferente dos seres humanos, né, comuns? Ele faz jejum intermitente, ele faz exercício físico 4 vezes por semana e não come carne vermelha. Então, por que eu falei que o assunto do tema de hoje é polêmico? Será que o tipo de alimentação que os seres humanos vem tendo até agora é realmente benéfico? Ou será que se a gente fizesse alguns ajustes, nós poderíamos viver mais e com mais saúde? Vamos seguir o vídeo para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso e aí no final cada um vai ter a sua própria opinião. E é essa a intenção do canal, fazer com que vocês pensem e que vocês sejam livres pensadores, como diz o querido Newton Schultz. A minha ideia não é que vocês comprem o que eu estou falando aqui, e sim que vocês pensem sobre o assunto e tenham uma opinião própria sobre ele. Quais são então os benefícios e os malefícios da dieta FEM? Então, os benefícios, né? Vamos começar falando da parte boa.
Além de proporcionar os nutrientes essenciais, a dieta FEM promove maior vitalidade, maior clareza mental, redução de inflamações no corpo, fortalece o sistema imunológico. E os malefícios, então, né? Parece que é uma coisa tão boa. É importante ressaltar que cada indivíduo é único, então é claro que para algumas pessoas essa pode ser uma dieta horrível, né? Nem todos se adequam a todas as dietas, por isso que a gente tem a dieta do ovo, a gente tem a dieta do professor fulano de tal, a gente tem jejum intermitente. Quando você vai no nutricionista, ele te passa uma coisa específica para você. Então, cada pessoa ela tem os desafios nutricionais. E o que é que a introdução, então, da carne sintética e a agenda da elite global tem a ver com esse vídeo? A gente tem escutado muitos canais falando sobre isso, né, sobre a carne sintética. Bill Gates já falou sobre isso. E o que acontece é que quando essas pessoas começam a falar sobre esse tipo de assunto, elas entram diretamente, né, por conta do histórico deles, elas vão direto lá para as teorias conspiratórias, principalmente os canais nos Estados Unidos que falam de teoria conspiratória, eles estão malhando esse assunto sobre a carne sintética, né? Então por isso que é importante vocês também estarem aqui por dentro disso. Inclusive esse vídeo aqui eu acho que vale a pena ser compartilhado, porque as pessoas precisam entender para não falar besteira e precisam saber o que está rolando. Nos últimos tempos, então, tem havido uma discussão enorme sobre a introdução da carne sintética na alimentação humana. Será que os humanos realmente precisam matar um monte de vaca? Será que eles realmente precisam criar um monte de galinha para comer ovo? Será que um monte de frango? Será que isso é necessário? Mas a teoria conspiratória por trás de tudo isso está em dizer que a agenda global quer controlar as nossas escolhas alimentares para reduzir o consumo dessa carne convencional. Então essa agenda globalista, né, que as pessoas falam, está tentando estabelecer uma dieta mais controlada e sustentável, alegando uma preocupação principalmente com o meio ambiente e com a saúde pública. Uma coisa é inegável: os seres humanos são predadores, eles são predadores de todas as espécies. É a única espécie que come carne vermelha, carne branca, peixe, ovo, crustáceo, vegetais, legumes, frutas. Os seres humanos eles comem tudo, principalmente lá no Oriente, comem insetos e comem diversas coisas assim que não é comum das outras espécies. Por isso que os seres humanos, ao longo do tempo, né, se adaptaram por essa adaptabilidade fantástica que tem em consumir o que está disponível. Foi isso que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, segundo pesquisadores. Essa seria então uma vantagem evolutiva, né? O fato dos humanos conseguirem obter nutrientes de diversas fontes alimentares. Eu, Amanda, não consumo carne vermelha, carne de porco há muitos anos, por uma opção minha. Eu não me sinto bem comendo isso, minha digestão não é legal quando eu como esse tipo de alimento, então eu achei melhor manter fora da minha dieta. Uma coisa é fato: quando a gente come alguma carne, o nosso corpo vai ter que trabalhar muito mais para processar aquele tipo de alimento, né? Tanto que tem gente que fala, sei lá, não coma isso à noite porque é pesado. E existem alguns alimentos que realmente vão deixando o nosso corpo mais inflamado, né? Carnes, qualquer carne é um exemplo disso. Além de tudo, a carne ela vem cheia, né, de bactérias. Nós somos um compilado de bactérias, então aqui dentro do nosso organismo está rolando várias coisas, e se a gente não tivesse bactérias, nós morreríamos. Então é tudo muito curioso. Mas estudos recentes têm mostrado, como esse que eu citei para vocês, da idade cronológica e da idade biológica, que se as pessoas deixam de consumir carne vermelha, por exemplo, elas vivem mais. O intuito desse vídeo aqui não é ganhar likes falando da agenda global.
e nem malhar o Judas em cima deles, porque algumas coisas eu acredito que façam sentido, né? Antigamente os humanos morriam muito cedo, né? E realmente comiam de tudo, comia gordura, a alimentação dos antigos era uma coisa de louco, mas não tinha muita opção. E vocês mesmos percebem que com o passar dos anos, a gente foi entendendo mais como funciona o nosso corpo e as pessoas estão tendo mais qualidade de vida e vivendo mais. Então, eu gostaria que você pensasse, realmente é necessário eu me alimentar, sei lá, os nutricionistas agora ficam loucos. Será que é necessário você se alimentar de 3 em 3 horas mesmo? Ou será que um jejum faria melhor para você? Será que é realmente necessário você comer carne vermelha, carne de porco, peixe, escorpião, cobra, lagarto, se você for oriental, enfim, será que realmente você precisa de tudo isso? Essa indústria, né, que cria um monte, cria frango, tudo em gaiola, para que venda mais, tenha mais alimento. Então, tipo, os frangos ficam ali numa péssima qualidade de vida, simplesmente reproduzindo, botando para chegar ao momento certo de ser abatido, cheio de antibiótico para crescer mais rápido. Será que isso realmente é legal por parte da indústria? As vacas também. Dizem que a quantidade de vaca que está sendo criada, porque dá muito dinheiro, o gado, né? A agropecuária que é tão forte aqui no Brasil. Gente, isso daqui são simplesmente dados, eu não estou dando a minha opinião, tá bom? Daí vocês? A agropecuária aqui no Brasil realmente é muito forte e a gente sabe que isso dá muito dinheiro. Mas será que é realmente saudável? Será que a gente não está interferindo no meio ambiente de uma forma muito incisiva, aumentando a produção desenfreadamente para ter uma lucratividade? Dizem que a quantidade de vaca que tem hoje aqui no Brasil aumenta o efeito estufa em não sei quantos %. Não sei dizer se isso é verdade. Mas um fato é que essa reprodução que existe dentro da indústria alimentar não é uma coisa natural. Ela saiu já da ordem do natural e o foco aqui é a lucratividade. Isso ninguém pode negar, tá bom? Eu sinceramente acredito que daqui a um tempo nós viveremos como astronautas, né? O astronauta, quando ele vai para o espaço, ele tem uma alimentação basicamente suplementada. Isso é uma coisa que eu já faço, porque como eu não como algumas coisas, então tipo assim, eu não como a quantidade suficiente de proteína que eu deveria, talvez. Então, o que eu faço? Eu suplemento com whey protein, que é simplesmente um pó, né? Então, eu acredito que o futuro da humanidade realmente esteja nisso. A gente, com a evolução dos seres humanos, né, a gente já passa daquela parte mais antiga nossa, daquele instinto primitivo, onde a gente tinha que caçar, comia a carne crua, aí fomos evoluindo para depois já comprar a carne no supermercado, cozinhar ela, colocar temperos. E talvez os seres humanos estejam, de fato, caminhando aí para um novo momento. Então, eu acredito que deixar de comer, de se alimentar da forma como a gente conhecia, pode ser que seja uma resposta à evolução. Talvez a gente comece a se alimentar como os astronautas, por suplementos, por pílulas, eu não sei, mas faz muito sentido. Agora, se é conspiratório ou não, isso daí eu já não sei, mas criar uma carne em laboratório, para mim, me parece uma coisa também muito para lucrar, né? Falar assim, olha, está sendo prejudicado a forma como a agropecuária é feita hoje, então vamos cortar aí essa produção e vamos criar em laboratório, porque quando a gente cria alguma coisa em laboratório fica muito restrita, né? Fazenda com gado qualquer pessoa pode ter, mas um laboratório é uma coisa mais assim específica. Então, eu acredito que isso daí seja também questão de faturamento. Mas a dieta FEM, agora estou, né, dando a minha opinião pessoal aqui na conclusão do vídeo. A dieta FEM, eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu realmente sei e estudo sobre essa energia que permeia o ar, que é o prana. Então, realmente, com uma preparação adequada, sei que é possível a gente ficar um período aí se alimentando somente de prana. Então, sim, eu não acho que essa seria uma dieta horrorosa para os seres humanos. Seria uma mudança de consciência, uma mudança de paradigma,
onde a gente sairia ali daquele humano pré-histórico que está comendo ainda carne, aquela coisa louca, para uma evolução consciente, né? Se você parar para pensar com a consciência que você tem hoje, a nossa alimentação ainda é uma coisa bem primitiva. O fato, né, da gente mostrar os dentes ali quando tá comendo, você percebe que é uma coisa assim mais instintiva dos humanos. E nem tudo, gente, nem tudo é conspiratório. Por isso que é muito importante a gente peneirar aí as informações. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha ampliado sua consciência sobre isso, que tenha trazido uma luz para você a respeito dessas notícias que a gente está sendo bombardeado e que você tenha clareza suficiente para desenvolver a sua opinião sobre isso. Esse é um assunto que eu considero que é bem relevante, então vocês devem saber que as pessoas não têm acesso tão fácil a isso, então compartilhe esse vídeo com as pessoas, compartilhe com seus familiares para que eles entendam o que está rolando, para que eles também, quando chegar esse negócio de carne sintética, possam escolher se eles vão querer, se eles não vão querer. Informação é evolução. Então compartilha aí sem dó, deixa seu like para apoiar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.